Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta, que enviou a pergunta de hoje sobre traição. Você disse que descobriu a traição do seu marido há 5 dias e que vocês sempre se davam bem, viviam bem. Só que quando você descobriu, o questionou e acabou descobrindo que ele já fazia isso há 2 anos. E diz que não entende o motivo, porque você sempre foi honesta, sempre foi transparente, parecia que ele também o era e que você nunca havia dado motivos para isso acontecer. Você diz que o ama, mas não sabe se vai ser possível perdoá-lo, de acordo com o que você colocou, porque ele não só me traiu sexualmente, ele traiu minha confiança, minha honestidade, meus valores, os nossos sonhos e tudo que construímos juntos. Você disse que não saiu de casa, ele também não, só que vocês não estão juntos e que você se sente humilhada e envergonhada. Bom, além disso, você colocou aqui que tem medo de perdoar e ele fazer o mesmo, porque não foi uma paixão, uma pessoa que ele de repente desenvolveu um sentimento e teve um relacionamento paralelo. Foram várias mulheres, de acordo com o que você diz. E você colocou que ele simplesmente não tem os mesmos valores que você, o que eu achei muito sério. E mais pro finalzinho do e-mail, você colocou que descobriu isso porque você clonou o celular dele em virtude da desconfiança que você estava desenvolvendo sobre o seu marido. E você diz que não quer um homem o qual você tem que vigiar o tempo todo, com toda a razão, e pede ajuda porque não sabe qual decisão tomar. Puxa vida, que história realmente pesada. Olha só, o ponto principal para mim, tocado aqui no seu e-mail, é em relação à questão dos valores. Porque os valores são algo central na vida de uma pessoa. E se você percebe que, além desses valores que você está colocando para mim como honestidade, lealdade, fidelidade, ele também não tem outros valores compatíveis aos seus, eu acho muito difícil de pensarmos na possibilidade de um relacionamento, independentemente dele ter te traído ou não, mas de um relacionamento prosperar nesses termos. E aí você diz que ele te pediu perdão, que quer uma chance, mas eu quero insistir na ideia da questão dos valores, porque foram várias mulheres ao longo de um tempo considerável, e isso não quer dizer que eu esteja aqui condenando o seu marido e falando que ele não mereça uma segunda chance. Mas vamos pensar uma coisa aqui juntos? Você teve uma desconfiança, clonou o celular dele, e achei até uma coisa assim, meio de detetive mesmo que você fez, e a partir daí descobriu. Quer dizer que se você não tivesse desconfiado e não tivesse feito essa clonagem e consequentemente descoberto, ele teria continuado a fazer isso indistintamente. Então, a pergunta principal é: qual é a proposta de vida que um homem que se predispõe a trair a mulher de forma reiterada tem? Qual é a proposta de vida? O que ele está querendo com isso? E até uma parte interessante que você descreveu aqui, você colocou assim: eu até entendo que alguns homens acabam se acostumando a trair e acham que isso é normal, mas para mim isso não é. Para mim também isso não é uma coisa que eu nem vou colocar na esfera do normal, mas isso não é uma coisa razoavelmente coerente. Porque quando você se predispõe a casar com uma pessoa ou a namorar uma pessoa, e isso não é relacionamento aberto, né? Porque tem pessoas que topam esse tipo de relação, desde que seja bom para os dois, eu não tenho nada contra isso. Mas quando é pressuposto uma relação monogâmica, há um acordo, há um contrato. E esse contrato, indiscutivelmente, foi quebrado e foi reiteradamente quebrado por parte dele. Então, ele chegar e te pedir perdão, eu acho que isso pode ser até razoavelmente simples de ser feito. Agora, se ele te pede perdão da boca para fora e de repente essa traição dele foi em virtude de alguma questão da ordem do caráter dele,
Porque aí eu acho que você precisa de investigar realmente, olha, o que estava ruim no nosso relacionamento? O que fez com que você me traísse? Você está me achando feia? Você está me achando pouco atraente? É falta de sexo? Você está me achando chata? Você acha que eu gosto menos de você? O seu afeto por mim diminuiu? Ou seja, no mínimo, para dar uma chance para ele, você vai ter que investigar essas coisas. Porque se nenhuma dessas justificativas for dada por ele, a gente começa a pensar ou realmente numa questão de caráter, como você disse aqui no e-mail, falta de escrúpulos, eu não vou me estender nisso porque você colocou muitas coisas nessa direção, ou então uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, minha amiga internauta, que ele precisa de provar o tempo todo para si mesmo que é o machão, que é o viril, que conquista uma aqui, outra ali e outra colar, né? É o vulgo comedor e precisa disso para satisfazer o seu próprio ego. Então, acho que você tem que investigar isso efetivamente com ele e ficar muito atento a essas questões dos valores. Porque é o que eu digo aqui constantemente no consultório e no Pergunte ao Psicólogo. Tão importante quanto gostarmos da outra pessoa é tentarmos identificar, à medida do possível, psicologicamente quem ela é. Porque se ela dá sinais para a gente de incompatibilidade com os nossos princípios e valores, a possibilidade de dar certo fica muito complicada. E para perdoar, você vai ter que efetivamente ter uma certeza muito grande dessa modificação desses valores dele ou não. Então, muita atenção a isso para que, de repente, você não abra espaço para que isso se repita e que também para você não ter que ficar vigiando uma pessoa o tempo todo, né? Colocar detetive particular, seguir, clonar celular, isso por si só é muito triste para um casamento. Ok? Então, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.